Olá, gostaria de dar as boas-vindas a você, professor, a você, professora, que está integrando o projeto Reforço Escolar. Se você está assistindo nessa reunião, é porque você tem a disponibilidade e deu o nome para participar do projeto. Então, hoje a gente vai trazer aqui algumas orientações acerca da estrutura do projeto do Reforço Escolar e também orientações pedagógicas referentes à elaboração das atividades, das propostas das atividades que nós vamos oferecer aos estudantes nesse período em que o projeto estará acontecendo no ano de 2024. Então, esse ano a gente está com uma nova proposta, tá, para o projeto do reforço escolar. Ele vem numa perspectiva voltada à língua portuguesa, como a rede tem tido aulas específicas de matemática, né, com a aula complementar matemática básica, nós vamos focalizar, né, os nossos esforços, o trabalho com as crianças, com a língua portuguesa, principalmente na consolidação das habilidades voltadas à alfabetização, a consolidação dessas habilidades de leitura e de escrita, tá? Então, essa é a proposta do reforço para esse ano letivo. A nossa agenda de hoje traz alguns objetivos que nós elencamos e consideramos importantes para tratar com vocês nessa reunião, que é conhecer a proposta, né, do projeto do reforço escolar para alunos do terceiro ao quinto ano em língua portuguesa. O reforço escolar, ele está respaldado por uma lei municipal, então ele vem justamente para complementar o trabalho do professor em sala de aula, para reforçar as aprendizagens, as lacunas de aprendizagens, né, que os nossos estudantes ainda possuem, voltadas às habilidades de língua portuguesa, de leitura e de escrita. Nós vamos orientar quanto à proposta pedagógica do projeto e também destacar a importância do cumprimento de prazos, a importância da organização para que o projeto possa funcionar como foi o ano passado, né, de maneira que todas as escolas receberam as atividades, em que os prazos foram cumpridos, em que toda a organização do projeto foi observada e ao final do projeto nós conseguimos verificar que houve crescimento, houve desenvolvimento na aprendizagem das crianças, né, por meio das avaliações que foram realizadas. Então, a gente quer trazer para vocês essas reflexões, trabalhar com esses objetivos, para que todos que estão, né, participando do projeto possam ter clareza na maneira como o projeto funciona. Então, essa é a proposta, né, do projeto Reforço Escolar, e como que nós vamos selecionar, né, quais orientações foram dadas às equipes das unidades escolares nessa seleção das crianças que vão participar do projeto. Nós, da assessoria da Secretaria de Educação, já fizemos um levantamento a partir do ditado conceitual que foi realizado em dezembro de 2023. Nós fizemos de todas as turmas e temos os dados de todas as escolas e também coletamos os dados do ditado conceitual que foi feito neste ano, o primeiro ditado, e que foi feito em fevereiro de 2024. E aí nós fizemos um comparativo, né, dessas crianças, qual o nível de escrita que essas crianças saíram do segundo ano e como elas chegaram no terceiro ano. Nós vimos que nós temos ainda muitos estudantes no terceiro ano com hipóteses silábico-alfabéticas, que com certeza ainda apresentam dificuldade na leitura de frases, escrita de frases, leitura de pequenos textos, segmentação das palavras nas frases. Então, isso nos preocupou, visto que um número de crianças que estão na hipótese silábico-alfabética no terceiro ano é bem relevante. E nós temos também crianças com hipóteses iniciais no quarto e quinto anos, né? Então, a gente vai abarcar terceiro, quarto e quinto. E quais hipóteses que nós vamos focalizar os nossos esforços, o trabalho do reforço? Nas hipóteses iniciais. Então, as crianças que estão apresentando hipótese de escrita pré-silábica, silábica e silábica alfabética, ela pode participar do reforço, considerando a análise que a equipe da escola
vai fazer acerca das dificuldades de aprendizagem dessas crianças, tá bom? Então, foi mediante a esses dados que a própria escola nos encaminhou, que nós verificamos a necessidade, né, de abarcar esses níveis mais iniciais, pré-silábico, silábico e silábico alfabético, do terceiro ao quinto ano. Foi encaminhada também para todas as unidades escolares uma planilha em que a equipe vai verificar junto ao professor esses dados e vai nos encaminhar para que a gente possa confirmar ou não a tabulação que nós já fizemos. Então, o reforço ele vem nessa perspectiva, nós vamos abarcar aí os estudantes de terceiro ao quinto ano que se encontram em hipóteses iniciais de leitura e de escrita, para que a gente possa aprofundar aí os objetos de conhecimento e as habilidades que ainda não foram consolidadas. Então, essa é a proposta do projeto para esse ano. Então, matemática, esclarecendo, nós não vamos abarcar no projeto do reforço escolar. O público-alvo, como eu já disse, são os estudantes de terceiro, quarto e quinto anos que estão em hipóteses iniciais, pré-silábico, silábico e silábico alfabético, somente no componente de língua portuguesa. E como será a adesão a esse projeto, né? Sendo um projeto que ele vai ser oferecido para a criança fora do horário de aula, precisa que o responsável esteja ciente, né, dessa dificuldade que foi observada e também que ele autorize a participação da criança fora do horário de trabalho, de aula regular, né, fora do horário da aula regular. Então, aqui, o responsável vai assinar um termo de adesão, ele vai junto à equipe da escola, ao serviço de orientação educacional, ter ciência da dificuldade que a criança tem apresentado e vai assinar esse termo de adesão para que a criança possa participar do projeto. Foi conversado com a equipe das escolas, com os orientadores educacionais, que façam esse acompanhamento, não só da adesão, né, de esclarecimento à família da dificuldade que a criança está enfrentando, mas que também faça o acompanhamento da frequência, porque é muito comum as turmas começarem com 15 alunos e esse número acaba diminuindo ao longo do projeto, né, no decorrer do ano. E isso não é interessante, uma vez que a criança ela tem essa dificuldade, precisa ser acompanhada, e que se a gente selecionou a criança para participar, esse estudante para participar do projeto, é porque a gente entende que o projeto é importante para ela. Então, nós conversamos com as equipes para que possam realmente fazer essa busca ativa, que possam esclarecer as famílias, conscientizar as famílias e fazer de perto o acompanhamento da frequência das crianças no projeto. Tá? Então, essa foi a nossa conversa com as equipes e trazer para perto mesmo a família, a não ser que, como também foi dito para as orientadoras educacionais, que a família se comprometa e tenha condições de pagar uma aula de reforço para essa criança e se comprometa que a criança também não vai ficar sem esse atendimento. Porque uma vez que a escola está oferecendo e a criança necessita, a família precisa estar consciente da importância desse projeto para o desenvolvimento da sua criança, do seu menino, da sua menina. Então, nós conversamos bastante na reunião com a equipe pedagógica para que haja essa conscientização com as famílias e o acompanhamento da frequência das crianças no decorrer do projeto. Então, vocês, como professores, também a gente pede que vocês sinalizem, né, essa falta, essa recorrência nas ausências das crianças para que as equipes possam entrar em contato com a família e chamar essa família para uma conversa esclarecendo a importância da frequência dessa criança durante o projeto, ok? E aí a gente tem uma organização que está prevista, né, em relação a início e término do projeto. Nós estabelecemos que o projeto vai começar agora em abril, está previsto para o dia 15, a semana do dia 15, e vai até novembro deste ano. São 2 aulas semanais de 50 minutos, temos pensado na terça e quinta, tá? E o horário de funcionamento para as crianças que estudam no turno matutino, elas ficam de 11h10 ao meio-dia na escola, nessas 2 vezes na semana.
E para as crianças do turno vespertino, elas chegam meio-dia e ficam para a aula da tarde, né, a partir de meio-dia e 50 ali, vai a aula do reforço. E então essa é a organização que o reforço aconteceu ano passado e é a mesma estrutura para esse ano. Em relação ao número de alunos por turma, nós pensamos num número que fosse viável, né, para fazer esse trabalho mais de perto com as crianças, e nós estamos também pensando, obviamente, na logística e nos custos que o projeto tem. Então, nós pensamos que um número mínimo de 10 é um número, né, considerável, e o máximo de 15 para também o professor ter condições de trabalho com essas crianças. Então, a princípio, é esse número que está estabelecido, mas nós conversamos com as equipes também, que casos pontuais de cada unidade escolar, caso tenha especificidades nesse sentido do número de alunos, que eles entrem em contato com a gerência para que a gente possa analisar cada caso de acordo com a realidade de cada comunidade e de cada também unidade escolar, né? Com as características que a unidade escolar possui ali no público que atende, dependendo da comunidade que está inserida. E aí, pensando nesse número de alunos, né, nós já trabalhamos dessa forma o ano passado e nós estamos aqui para reforçar a ideia do trabalho diversificado com essas crianças, porque são 15, podem ser 10 alunos, mas que nesse grupo de alunos tem uma diferença considerável no nível de aprendizagem que as crianças apresentam. Então, nós vamos elaborar as atividades do reforço considerando os níveis de aprendizagem. Então, como nós pensamos nos níveis de escrita, desde o pré-silábico ao silábico alfabético, as atividades do reforço, elas são elaboradas de acordo com esses níveis. Então, a princípio, nós vamos traçar junto com vocês um perfil dessas turmas, nós vamos fazer um ditado conceitual, vocês vão encaminhar para a gente da assessoria as respostas dos ditados, os níveis que as crianças se encontram. Vocês vão traçar o perfil da turma de vocês, sabendo as atividades que vocês oferecerão para cada nível. Então, vamos supor que lá na turma que vocês tem 4 alunos pré-silábicos. Esses 4 alunos vão fazer atividades específicas para eles, tá? E assim com os outros 2 níveis que nós estamos definindo aqui. Então, o professor vai fazer esse atendimento, agrupando as crianças, né? Trabalhando bem de perto com as crianças, fazendo esse trabalho colaborativo, dos alunos com os alunos, do professor com os alunos, de troca o tempo todo, para que as crianças possam realmente se desenvolverem, né, a partir dessa troca com o professor e também com os seus pares. Então, a gente não está pensando numa estrutura de trabalho individualizado, em que a criança faz a sua atividade sozinha, muito pelo contrário, a atividade em grupo, a atividade em duplas, ela é potencializada, né, pela troca, pelo olhar do outro, pelo conhecimento do outro. Então, essa é a proposta que nós estamos trazendo para o trabalho do reforço escolar, fazer esses agrupamentos e trabalhar no diversificado com as crianças, né? E o diversificado, ele já está sendo contemplado uma vez que as atividades são elaboradas em níveis diferentes, como eu vou explicar para vocês, para quem ainda não participou do projeto, para vocês entenderem melhor o funcionamento da elaboração dessas atividades, tá bom? Então, como eu disse, nós estamos prevendo o início para o dia 15 de abril, tá? Para essa semana do dia 15. E como nós entendemos que as escolas ainda estão nesse processo de formação das turmas, de conseguirem os professores para atuarem nessas turmas, né? Visto que muitas vezes precisa ser um professor que fica na escola o dia todo, para que seja viável também para esse professor, não está fácil arrumar o professor para o reforço escolar, então a gente entende que a escola vai precisar de um prazo aí para se organizar em relação a isso, e considerando, né, esse prazo que a escola precisa, nós vamos encaminhar as primeiras atividades. Então, a semana 1 começa a partir do dia 15, e nós vamos encaminhar já as atividades de sondagem, as palavras que serão realizadas com as crianças, tá? As atividades que serão para o início dessa semana,
A semana 2 também, o jogo que vai ser o ponto de partida para as atividades de sistematização da semana 2 e a semana 3. Então, até maio, nós vamos encaminhar as atividades para todas as unidades escolares, até que nós consigamos montar os grupos com os professores que vão elaborar as próximas atividades, tá bom? Então, essa é a organização. A princípio, nós vamos elaborar e vamos encaminhar as atividades, postar no Drive que será compartilhado, né, com todas as unidades escolares, para que todos tenham acesso às atividades, possam fazer impressão e trabalhar com as crianças nesse período. A partir daí, nós vamos montar os grupos com os professores e vamos dar início a esse processo de elaboração coletiva, né, colaborativa, que nós temos realizado desde o ano passado e que também deu muito certo, foi muito produtivo esse momento de elaboração e de troca com os professores, né, os professores trocando entre eles e também nós da assessoria dando o suporte nesse processo de elaboração. Então, tem sido um momento de troca, tem sido um momento de crescimento, que foi bastante produtivo ano passado e que a gente espera que seja esse ano também. Então, como que as aulas estão estruturadas, né? As atividades semanais, elas, como eu já disse anteriormente, estão organizadas em níveis de acordo com as hipóteses de escrita das crianças. Então, a gente vai elaborar essas atividades em níveis, prevendo uma organização didática para o acontecimento das aulas, para a estrutura das aulas. Então, a primeira aula, ela vai ter uma atividade prática de sensibilização. O que seria essa atividade prática? Um jogo que vai ser o ponto de partida para a sistematização das atividades, né? As atividades para sistematizar o conhecimento que foi abarcado no jogo. Então, a nossa proposta é que se comece com uma brincadeira, com música, com jogos, com atividades atrativas, atividades lúdicas, uma vez que a criança está ficando fora do seu horário de aula regular, né, para que não seja um momento em que ela se sinta ali de uma certa forma, punida por ter a dificuldade de aprendizagem, né, ou por não estar acompanhando a turma. Então, não é essa a intenção é que a criança se sinta acolhida, que seja um momento prazeroso, que ela tenha, sim, o estímulo para estar participando dessas aulas, né, que ela tenha o prazer, que ela tenha vontade de estar ali. Então, a gente pensa numa aula atrativa, uma aula a partir de uma atividade de sensibilização para que essa criança se sinta motivada a aprender. E aí nós vamos propor brincadeiras, desafios, músicas, jogos, diversas estratégias para que a gente possa atrair essa criança para mais esse momento que eu chamo de momento privilegiado de aprendizagem. A gente não pensa em oferecer mais do mesmo, né? Atividades mecânicas, ou muitas vezes de cópia. A gente pensa em atividades diferenciadas que realmente vão abarcar, vão ao encontro à necessidade que aquela criança está apresentando naquele momento, tá? E aí, no segundo dia de aula, nós estruturamos, né, o trabalho com atividade de sistematização. Então, a partir daquele jogo, a partir do contexto daquela brincadeira, a partir do contexto daquela música, nós vamos criar as atividades de sistematização para as aprendizagens, para consolidar aquela habilidade que iniciou-se ali na primeira aula. E aí nós vamos dar prosseguimento com as atividades de sistematização. Caso, né, lá na primeira aula seja uma brincadeira rápida, um jogo rápido, a gente pode fazer uma proposta de atividade também para sistematizar? Pode. Se for um jogo mais demorado, a gente usa a primeira aula só para o jogo, porque são 50 minutos até organizar a turma, conseguir a concentração das crianças, fazer todas as intervenções no jogo que forem necessárias, explicar a regra do jogo. Então, não é algo rápido de se fazer. Então, a gente entende que na primeira aula de 50 minutos, ela acaba ficando mais por conta desse jogo, por conta dessa situação lúdica. E aí, a segunda aula é o momento em que a gente retoma e a criança faz as atividades de sistematização, tá? Mas tudo vai depender da proposta de trabalho que o grupo de professor, né, trouxer
para ser proposto para a rede. Então, assim, tudo vai depender das propostas, tá? Também não é algo tão engessado. Os professores que vão planejar possuem autonomia para criarem diferentes estratégias para que a gente possa aí atrair a atenção das crianças para a aula e para as atividades de sistematização, ok? Então, como que as aulas são estruturadas? Trouxe aqui um exemplo para vocês de propostas que nós fizemos ano passado. Então, a primeira aula, por exemplo, ela foi a partir, né, do jogo Batalha de Palavras, que é um jogo bem conhecido. A gente sempre manda o PDF para todas as escolas fazerem a impressão, tá? A gente tem esse cuidado de fazer o PDF organizado para que a escola não tenha que procurar esse jogo. A gente já manda pronto, é só imprimir, recortar e aplicar com as crianças. Então, esse jogo foi em PDF para o Drive. Todas as escolas recebem o mesmo material e também a gente tem o cuidado de criar um arquivo com as regras ou com o desenvolvimento da brincadeira, se for uma brincadeira, ou as regras do jogo, enfim. Sempre vai um documento em que esteja bem detalhado como esse primeiro momento vai acontecer. Então, se for um jogo, como nesse caso aqui, a gente encaminha as regras do jogo para que todos os professores que vão trabalhar com esse jogo compreendam como o jogo vai ser abordado ali com as crianças, quais as regras, como conduzir o jogo com as crianças, tá? Então, sempre tem o arquivo com o jogo e um outro arquivo com as orientações, com as regras do jogo ou orientações para aquele momento lúdico, tá? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, porque quando nós elaboramos um plano de aula que seja, ou uma proposta para a nossa turma, está muito claro para nós o que nós precisamos fazer, ou como nós vamos conduzir aquele momento com a nossa turma. Mas quando você produz, né, quando você planeja uma atividade dessa para uma rede, a gente vai ter algum professor que não conhece o jogo, algum professor que não compreendeu como vai fazer para conduzir ali a brincadeira ou o jogo com a sua turma. Então, esse arquivo da regra ou do desenvolvimento da aula, dependendo da proposta, ele é muito importante, porque ele tem que estar muito detalhado, muito claro, para quem for lidar, né, trabalhar com esse material em sala de aula, tá? Então, geralmente a gente manda esses dois arquivos para a primeira aula da semana. Na segunda aula da semana, vem as atividades de sistematização. Então, nós vamos consolidar as aprendizagens que começaram a partir da situação de sensibilização, e aí nós vamos consolidar a partir das atividades estruturadas. Essas atividades são padronizadas, os professores se organizam e planejam em grupo, então lá se tem um grupo de 3 professores planejando, cada um faz de um nível, né? Então aqui, por exemplo, como a atividade de nível 1 vai atender a criança que está na hipótese pré-silábica de escrita, aqui a gente pensou, por exemplo, na criança colocar figuras de palavras que na brincadeira ali elas observaram que tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas. Eles estão agrupando as imagens de acordo com o número de sílabas das palavras. Por quê? Porque a criança pré-silábica, ela ainda está pré-fonológica, ela está pré-silábica, ela não pensa na sílaba. Então, a atividade para ela vai ter um enfoque voltado para essa percepção das sílabas, tá? Então, nós vamos fazer uma atividade, uma proposta, que seja uma proposta bacana, bem estruturada, mas com um foco no que a criança precisa para aquele momento ali, que ela está pensando sobre a escrita daquela forma, para desestabilizar a criança e que ela possa avançar nas suas hipóteses de escrita. Lá no nível silábico, a criança já pensa na sílaba, mas uma criança silábica sem valor sonoro, por exemplo, ela não está pensando ali nessa relação dos sons, na relação fonema-grafema. Então, são esse tipo de atividade que a gente vai propor, tá? Para que ela comece a pensar em sílabas semelhantes, que essa semelhança do som, ela também se dá
na hora do registro, é que a gente vai começar a criar repertório de sílaba, desestabilizar essa criança que pensa só na quantidade de sílaba, para que ela comece a pensar também nesse som, nessa relação do que ela ouve com a letra que representa, com o grafema que representa. Tá? Então, o trabalho para o nível 2, ele é bem nessa perspectiva. Ali eu coloquei algumas orientações para que vocês depois tenham acesso a essa apresentação. Será compartilhada também no Drive, então vocês terão acesso também a essas orientações para elaborarem as atividades. Então, aqui no nível 2, a gente vai sempre ter a preocupação da percepção da sonoridade das sílabas, a relação dessa sonoridade com a escrita, e sempre propor a relação fonema-grafema, para que a criança também possa avançar nessa hipótese que ela possui. E aqui, no nível silábico alfabético, que é um grande número de estudantes, nós vamos focalizar aí o trabalho a partir das diferentes estruturas silábicas, né? A criança perceber os outros fonemas que existem ali no interior da sílaba, porque a criança silábica alfabética ela está em transição. Ora, ela escreve como uma criança silábica, colocando apenas uma letra para representar a sílaba, ora, ela representa demais letras que estão ali no interior da sílaba. Então, a gente tem essa oscilação, a criança ainda não consolidou essa relação direta, né, do fonema. Para cada fonema, para cada sonzinho que eu escuto, tem um grafema. Ela ainda não consolidou essa aprendizagem, ela está oscilando, então ela está em transição, ela é silábica, ora ela escreve silabicamente, colocando uma letrinha apenas para a sílaba, ora ela coloca a sílaba completa. Então agora a gente vai investir nessa percepção dos fonemas. A gente vai trabalhar com aliteração, a gente vai trabalhar com rima, com escrita e leitura de palavras, escrita e leitura de frases, produção de pequenos textos, leitura de pequenos textos, mais voltada até a escrita de frase, perceber os espaçamentos entre as palavras. É isso que a criança precisa nesse momento para avançar. Então, as atividades serão bem voltadas a esse trabalho. Tá? Então, assim, aqui eu dei um panorama, né, uma breve explicação para vocês de como a gente entende que as atividades precisam ser elaboradas. E aí, o professor, quando ele estiver ali para elaborar, nível 1, nível 2, ele precisa saber, se eu estou preparando a minha atividade para criança pré-silábica, o que uma criança que está com essa hipótese de escrita, o que ela pensa? Né? Ah, ela não pensa na sílaba ainda, ela está pensando só nas propriedades do objeto ou do ser. Ela vai escrever boi com muitas letras, porque o boi é grande, e ela vai escrever formiguinha com poucas letras, porque a formiguinha é bem pequena. Ela ainda está com esse conceito, então é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar para que a criança tenha a desestabilização ali da sua certeza, da sua hipótese, e que ela comece a perceber que não, que quando a gente tem que escrever uma palavra, a gente não vai escrever, registrar o tamanho dessa palavra dependendo do que ela é, né, do seu tamanho como ser ou como objeto, mas que a gente vai pensar nos sons quando a gente pronuncia essa palavra. Então, essa desestabilização para uma criança pré-silábica que é muito importante. Então, quando a gente for elaborar a atividade para esse nível, por exemplo, que a gente está chamando de nível 1, nós precisamos pensar como essa criança pensa sobre a escrita e qual é o foco do trabalho para que a gente possa desestabilizar. Tá? Então, quando essas atividades vão para o Drive, que eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso, eu vou ter esse olhar, se ela foi adequada, elaborada de forma adequada para aquele nível. E se aí ela não tiver sido, né, pensado dessa forma, de fato, do que a criança precisa, eu vou entrar em contato com a pessoa, representante do grupo, para que a atividade seja revista, ok? E ajustada no que precisa ser ajustada. Então, para isso, a gente tem um cronograma. A gente trabalha com 2 cronogramas, tá? Esse aqui é o cronograma de postagem, de planejamento para nossa organização. Então, ele possui a semana
ali tem, ó, semana 1, não vai ter envio, porque é nós da assessoria que vamos elaborar, né? Eu já estou em processo de elaboração dessas atividades. Então, semana 1, 2 e 3, não tem envio da parte de vocês, porque a assessoria vai encaminhar para as escolas. Então, nós temos a semana, quando ela será enviada para validação, o professor responsável e a data de aplicação na unidade escolar. Então, a gente precisa ter uma atenção muito grande para esse cronograma, porque ali tem todos os prazos que a gente precisa cumprir. Então, acabou esse período que a assessoria está elaborando as atividades, lá na semana 4, a gente já vai pedir para que o professor encaminhe, o grupo de professores, né, elabore essa proposta e envie lá no Drive no dia 22 de abril, que é o grupo 1 que vai elaborar, para ser aplicado no início de maio. A gente vai ter um intervalo de 2 semanas para dar tempo de olhar essa atividade com calma, fazer os ajustes com calma, para não dar correria, porque a gente sabe o professor trabalhando em 2 horários, e a gente também na assessoria tem formação, tem os documentos, tem todo o trabalho que a gente faz lá na secretaria, que não dá para a gente ter uma semana só de prazo para analisar essas atividades. Então, considerando que a gente está aí com um tempo já à frente, né, tendo em vista que a assessoria vai mandar as atividades, então a elaboração do professor começa lá na semana 4, ele encaminha, esse grupo encaminha no dia 22 de abril, para que essa atividade seja aplicada lá nas escolas da rede no início de maio, tá? Então, é um cronograma com a data do envio da atividade para validação, quem serão esses professores que estão responsáveis pelo planejamento e a data de aplicação nas unidades escolares. Nesse cronograma também, que vocês receberão, tem algumas pausas que a gente chama de semana de retomada. Tá? O que são essas semanas de retomada? Para que a gente não faça um trabalho como rede, um trabalho muito amarrado, que não dê essa liberdade pedagógica da escola voltar com a criança nas habilidades que as crianças estão apresentando dificuldades, a gente propõe sempre, geralmente, com um grupo de 3 semanas que foi direcionado, a gente dá uma pausa de 1 semana para que a escola elabore as suas próprias atividades, para que a escola perceba ali no grupo de criança que está sendo atendido quais as atividades que elas tiveram maiores dificuldades e possa retomar com esse grupo, tá? Então é uma semana de retomada, que a gente chama de retomada, em que a escola pode ali, o professor junto com a equipe, produzir sua própria atividade e retomar com as crianças naquilo que as crianças precisam. Então, vejam, ó, nós pensamos ali, 4, 5 e 6, os grupos estarão planejando, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Depois, lá na semana 7, a gente dá uma pausa, para que a escola possa retomar. A assessoria vai validar essas atividades? Não. Porque se nós temos 49 escolas. Se nós tivermos aí 23 escolas participando do projeto, nós não vamos conseguir validar 23 atividades. Então, nós já combinamos com as orientadoras pedagógicas que essa atividade da semana de retomada, o professor elabora, passa para a orientação pedagógica da escola, porque o projeto, né, do reforço ele não é da secretaria, mas é também da escola, né? Ele é um projeto de toda a rede, então ele é estruturado por nós, da SME, mas ele também é um projeto da escola. E nós pedimos para a orientação pedagógica da escola ficar atenta também à condução do projeto lá dentro da unidade escolar. Então, nessa semana de retomada, o próprio AP vai validar, juntamente com você, professor, essa atividade que será aplicada na turma que você está atendendo, tá bom? E aí não precisa postar no Drive essas atividades, uma vez que elas já foram validadas pela equipe da escola. E depois a gente continua ali as próximas semanas, 6, depois da semana 7, 8, 9 e 10, né? Com os outros grupos. A gente faz mais uma semana de retomada e a gente tem um momento para avaliar a aprendizagem das crianças.
O ano passado a gente começou com o ditado conceitual, fizemos a sondagem inicial, depois nós fizemos a avaliação e mais para o final também do período nós fizemos uma outra avaliação. E toda essa coleta de dados, né, e essas avaliações durante o percurso, que deram para nós, né, da assessoria, dados em que hoje nós podemos dizer que o reforço foi positivo. O reforço foi um projeto de sucesso, porque nós vimos como que as crianças chegaram e como que as crianças saíram, mediante essas avaliações. Então, a gente sempre propõe uma semana que vocês farão avaliação com as crianças, vocês também enviam para a gente esses resultados e já está tudo previsto no cronograma. A semana de retomada, a semana de avaliação, o período que vocês terão sem aula para enviar os resultados para a gente e o encerramento do primeiro semestre. Então, vocês vão receber um cronograma com o primeiro semestre já fechado, para que a gente possa conduzir aí o trabalho com reforço, já garantindo até julho as atividades que serão oferecidas para as crianças, as pausas, as avaliações e como o projeto vai transcorrer aí nesse período, tá? Então, a retomada de habilidades é o que eu expliquei para vocês em relação ao tempo que a escola tem para retomar com as suas crianças, tá? Tendo em vista que a gente trabalha em rede, a gente trabalha com atividades padronizadas, esse é o momento de vocês voltarem ali, perceberem as habilidades que as crianças não conseguiram alcançar, não conseguiram desenvolver, intensificar esse trabalho, porque mediante as habilidades que foram trabalhadas, que foram propostas no cronograma, é que nós faremos a elaboração das avaliações. Então, se vocês perceberam que as crianças estão com dificuldade, por exemplo, na sílaba inicial, volta com esse grupo lá na sílaba inicial, porque provavelmente lá na avaliação, se a gente fez atividade de sílaba inicial, a avaliação vai trazer questões de sílaba inicial. Então, esse é o trabalho, é perceber a habilidade que foi trabalhada, né, nessas atividades que são padronizadas para a rede toda, observa essa habilidade, vê em quais habilidades as crianças tiveram dificuldade e na semana de retomada volta com essas habilidades, porque posteriormente as crianças farão avaliações aí para que a gente consiga monitorar o projeto, o desenvolvimento das crianças nesse trabalho, tá bom? Vocês receberão um outro cronograma, que é o cronograma com as habilidades. Nós não vamos colocar tudo no mesmo cronograma para não ficar com muitas informações. Então, o primeiro cronograma, ele tem a semana, a data de envio, o professor responsável e a data que essa atividade vai ser aplicada na escola e as paradas para retomada. Também está prevendo as avaliações e os períodos que vocês vão enviar para a gente os resultados. Lá é um cronograma da estrutura, né, dos períodos, de todas as datas que a gente já está prevendo para o projeto. Esse outro cronograma aqui, ele vai entrar com os níveis, tá? Com a semana que o professor vai produzir e quais habilidades para cada nível. Então, para planejar as atividades, o grupo de professor, ele deverá observar esse cronograma. Então, vamos lá, a gente tem um grupo de 3 professores. Eu estou responsável por planejar a atividade nível 1, que a gente já combinou previamente que o nível 1 é para escrita pré-silábica. Então, eu vou olhar ali, ó, o que está no cronograma? O nível 1. Eu tenho que pensar com as crianças, preparar atividade de sílaba inicial. Então, eu vou olhar essa habilidade, é só um exemplo, tá? Depois o cronograma vai fechadinho para vocês, mas aqui é um exemplo. Então, eu vou preparar habilidade, uma atividade que contemple essa habilidade aí, para o nível 1. Mas eu estou planejando para o nível 3. Então, no nível 3, a habilidade é que a criança escreva frases, escreva palavras. Então, eu vou fazer uma proposta voltada a essa habilidade aí. Então, eu faço uma folha de atividade. A gente não precisa fazer mais de uma folha, porque são 50 minutos. E quando a atividade é bem estruturada, mesmo sendo em uma folha, a criança precisa pensar para realizar, ela não vai fazer tão rapidamente.
Então, a gente vai trazer também um olhar para o desafio dessa atividade. Também não pode ser uma atividade tão simples. É uma atividade para a criança fazer com o apoio do professor e dos colegas. Então, é uma atividade que faça a criança refletir, que faça a criança pensar, que realmente desestabilize a criança em sua hipótese de escrita, tá? Então, por mais que pareça uma habilidade pouco, não é, porque a gente vai pensar em atividades bem elaboradas, com propostas bem ajustadas para o que as crianças precisam naquele momento. Então, o que o grupo precisa pensar? Coloquei ali para vocês na apresentação. A gente tem que pensar em qual jogo nós vamos propor. Vou deixar também alguns arquivos de jogos, algumas ideias de brincadeira, como sugestões lá no Drive para vocês. Então, vocês podem pesquisar lá e pesquisar em outros materiais também, que a internet tem um material vasto aí de possibilidades para trabalhar com as crianças, de consciência fonológica, de jogos, de brincadeiras, de músicas, enfim. A gente tem muitos lugares aí de pesquisa, mas eu também vou criar um banco de sugestões para vocês. E aí vocês vão pesquisar lá uma situação para iniciar aquela aula, né, aquela proposta, e depois vocês se dividem aí nas atividades de sistematização, tá? São 2 aulas, então a gente sempre pensa, a primeira é o momento mais lúdico e a segunda é o momento de atividades estruturadas, as atividades de sistematização, ok? E aqui, em relação ao planejamento, a gente deixa algumas outras orientações como nós vamos organizar esse processo, tá? Primeiro, nós vamos criar um grupo de WhatsApp, então, dessa reunião, a gente vai deixar aqui o link, vocês vão acessar o QR Code, já vão ser direcionadas para esse grupo, o grupo já está criado. Lá no grupo, eu vou deixar fixado no mural desse grupo, na descrição do grupo, o endereço do Drive, porque esse Drive não é compartilhado com a rede toda, somente com aquelas pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, esse Drive, o link de acesso ao Drive vai ficar lá no grupo de WhatsApp, somente para quem faz parte do grupo. E vocês precisam acessar o Drive com e-mail institucional, porque esse Drive ele é compartilhado no e-mail da sessão de anos iniciais. Então, vocês só conseguem ter acesso utilizando o e-mail institucional de vocês. Então, quem não tem que solicitar e verificar, né, se está atualizado o e-mail para que possa ter acesso a esses materiais no Drive. Aqui está um recorte, né, um print de como as pastas estão organizadas no Drive. Quando vocês elaborarem a primeira versão da atividade e da ideia do jogo, das regras e tudo mais, vocês vão colocar nessa pastinha vermelha aí. A gente já colocou vermelho, nós já explicamos para a escola que quando a atividade estiver nessa pasta, ela não será impressa, porque é uma pasta chamada Atividades para Validação. Vocês vão deixar as atividades nessa pasta e eu vou acessar essa pasta, analisar as atividades, entrar em contato com o representante do grupo, que a gente vai organizar também essa estrutura dos grupos, para passar se precisa fazer algum ajuste ou não. E, posteriormente, nós vamos postar as atividades na pastinha verde. Quando já tiver tudo ok, as atividades revisadas, finalizadas, vou fechar essas atividades em PDF, postar as atividades nessa pastinha verde, e aí a escola sabe que as atividades que estão nessa pasta nomeada como atividades validadas, elas serão estarão prontas para aplicação lá na unidade escolar, tá? Vão imprimir e aí já está ok para trabalhar com as crianças. Então, é sempre esse trabalho. A primeira versão das atividades do grupo vai para a pastinha vermelha, atividades para validação, e, posteriormente, a gente coloca essas atividades em PDF lá na pasta de atividades validadas. Eu mesma coloco as atividades na pasta verde. O grupo não precisa se preocupar com isso. O grupo só tem o trabalho de colocar as atividades na pastinha vermelha. E a partir daí é que a gente vai fazer todo o trabalho de ajuste, se for necessário, né? Nem sempre é.
Tem atividades que chegam para a gente muito bem formatadas, muito bem pensadas, com a proposta bacana, mas quando é necessário, a gente aponta o que precisa ser modificado e depois a gente fecha no PDF e coloca as atividades para as escolas imprimirem aí. A gente tem que ter um cuidado também com a formatação das atividades, visto que elas são padronizadas, né? Elas serão disponibilizadas para toda a rede. Então, a gente deixa sempre um arquivo em doc para que vocês possam editar, tá? Então, tem esse arquivo como modelo para facilitar na hora da formatação da atividade. A gente pede para que observem a fonte, a gente definiu que a fonte vai ser Arial, o tamanho 12, precisa ter um cuidado especial com as imagens, tá? Em relação à resolução, a referência, quando a gente usa as imagens do banco da internet, principalmente as que não são gratuitas, nós precisamos ter cuidado em relação à referência dessas imagens, ainda mais se tratando de rede, né? Não é uma atividade específica para a minha turma, é uma atividade que a gente está propondo para uma rede inteira, então as referências são sempre importantes nesse sentido. A gente tem um rodapé, nessa atividade já tem o rodapé para vocês como modelo, em que a gente coloca reforço escolar 2024, a semana que a atividade está sendo proposta e o nível. Por quê? É importante colocar o nível, porque depois que imprime a atividade, o professor está lá com os 3 níveis para aplicar, e ele pode se confundir qual atividade é de qual nível. Então, a gente coloca ali no rodapé, porque fica bem discreto, a criança não percebe se ela está fazendo nível 1, nível 2, o que quer dizer esse nível, né, que está referente à hipótese, mas a criança não precisa saber disso, que ela está fazendo ou nível 1, nível 2 ou nível 3. Então, a gente coloca ali de uma maneira bem discreta no rodapé para facilitar para o professor e para a equipe da escola também na hora de xerocar. Porque você pode ter lá 5 alunos do nível 1. Então, quais atividades são de nível 1? Porque depois que já imprimiu, né, geralmente a gente coloca na hora de salvar, a gente nomeia as atividades, mas também é importante ter no rodapé, porque facilita para a escola entender qual nível é essa atividade, para não se confundir na hora de aplicar para as crianças, tá? Então, esse rodapé, ele já fica também bem discriminado ali no modelo, e também a gente pede uma atenção para a organização estética, para a organização dessas questões na atividade. Evitar excesso de questões numa folha, foi o que eu falei, não é a quantidade de questão que vai fazer a diferença, mas a qualidade, como essas questões foram pensadas, como essas questões foram elaboradas. Então, a gente vai ter cuidado com esse excesso, procurar contextualizar, trazer a criança para o contexto do jogo. Olha, nós brincamos de bingo da sílaba inicial. Então, a partir dessa brincadeira, vamos pensar aqui quais são as sílabas iniciais das palavras, tá? Ou dos nomes das figuras, e sempre pensar muito bem no enunciado. O ano passado, nós vimos que as maiores questões de ajustes eram nos enunciados muito confusos, enunciados muitas vezes extensos, em que a criança se perde na compreensão, que até para a gente é confuso. Então, sempre cuidar da clareza nos enunciados, os comandos curtos e diretos, evitar muitos comandos no mesmo enunciado, porque a criança, principalmente a criança com dificuldade, que geralmente é o público que a gente atende, ela tem essa dificuldade mesmo, né, de fazer vários comandos ao mesmo tempo. Então, o ideal, se for uma criança com TDAH, por exemplo, o ideal é que a gente dê um comando por vez. Então, não colocar todas as questões que a criança tem que realizar num único comando. E a gente vai distribuindo essas tarefas em doses, né, em pequenas doses, em doses homeopáticas. A gente vem trazendo ali a progressão ou os diferentes comandos que a gente quer que a criança faça. Pinte, então ali ela só pinta a sílaba. Escreva, ali ela escreve a sílaba que ela pintou. Então, o ideal é que a gente realmente faça esse trabalho mais compartimentalizado, né, para a gente particionar essas questões que estão amplas,
no enunciado, tá? Então, evitar essa questão que tem mais de um comando para a criança realizar. E sempre olhar a habilidade, porque a gente percebe que o professor tem uma habilidade e a atividade não corresponde àquela habilidade. Isso é muito importante. Se tem no cronograma uma habilidade, eu tenho que olhar a habilidade e elaborar a atividade de acordo, porque senão a gente vai precisar refazer a questão para atender a habilidade que foi definida para aquela semana. Então, tá aí, tá? A gente vai ter um mural informativo. A princípio, o grupo vai ficar aberto para que a gente possa formar ali as equipes. E também nós vamos colocar o acesso ao Drive lá na descrição do grupo. Depois que tudo tiver fechado, os grupos formados, o reforço funcionando, a gente fecha o grupo para que não haja excesso de informações e que as informações importantes não se percam, e aí o grupo passa a ter um formato de mural informativo apenas. No primeiro momento, a gente vai deixar aberto para que todos possam ali se orientar, tirar as dúvidas, e depois a gente fecha o grupo para que ele tenha um formato apenas de mural de informações mesmo, tá? Aqui está o link com o QR Code, na verdade, para que vocês possam fazer a leitura e vocês já serão direcionadas ao grupo de WhatsApp para as informações. O que a gente precisa se atentar foram questões que nós observamos no reforço do ano passado. Então, só para a gente finalizar esse período de orientação, para que vocês possam se atentar, para que a gente não tenha problemas esse ano. Como eu disse, observar o cronograma de habilidades. Se existe uma habilidade prevista, a atividade precisa corresponder à habilidade, tá? Então, ter um olhar para essa habilidade naquele nível que você está planejando. Um cronograma de postagem tem uma data, aquela data precisa ser observada e cumprida. Os prazos precisam ser cumpridos, porque senão a gente atropela as datas, a gente já sabe que o dia a dia é muito corrido, e depois a gente tem que ficar aí fora do horário, fica muito corrido para cumprir aquele prazo, porque a escola tem que imprimir naquele dia e não tem o que fazer. Então, a gente precisa se antever, a gente precisa se planejar para que não haja nenhuma intercorrência aí nesse processo de postagem, tá? Isso é muito importante. Organização dos grupos. Os professores podem se organizar em grupos, dependendo da quantidade de professor que a gente tem. A gente pode trabalhar com trios ou até grupos de 4 professores, mas se a gente tiver pouco professor, a gente vai trabalhar com dupla ou, no máximo, trios. Vai depender da quantidade de professores no reforço, tá? O mural de WhatsApp nós já falamos, tá aí para vocês acessarem, perceberem e observarem com cuidado as datas de retomada, não ficar esperando que a gente vai mandar atividade nessas datas. Essas datas vocês precisam planejar, e com a validação do OAP da escola, com a chancela do OAP. Então, também não deixem para a última hora, planejem, porque as OAP já foram orientadas a observarem se tem uma atividade atrativa para as crianças, se as atividades estão bem elaboradas. Então, planejem com antecedência para que as atividades estejam a contento, tá? As datas das avaliações, também fiquem atentos. Geralmente é depois de uma retomada que a gente faz uma avaliação. A avaliação ela é elaborada por nós da assessoria, então vocês já receberão prontas. Prazo para envio dos resultados, a gente tem prazo para fechar os dados de como as crianças estão mediante as avaliações. Então, assim que as crianças fazem a avaliação, a gente pede uma semana, vocês não têm aula com as crianças naquela semana, mas tem o período do reforço ali acontecendo, para que nesse período vocês encaminhem para a gente os resultados, as respostas das crianças, para que a gente possa analisar. Tá? Então, tem muita atenção no cumprimento dos prazos. E também muita atenção e responsabilidade com a participação no processo de elaboração. Ano passado, nós tivemos professor no grupo e que estava na semana dele planejar, e aquele grupo de professores não conseguiu o contato desse professor específico. O professor ficou ali, recebendo as atividades da rede, as atividades prontas, e quando ele teve que planejar, ele simplesmente não se comunicou com o grupo.
E aí a gente teve que entrar em contato com a gerência e a gerência entrar em contato com a direção desse professor, e aí acaba sendo uma situação muito delicada. A gente dizer para um adulto, para um profissional, que ele está num projeto, que ele está recebendo para isso, para trabalhar nesse período, e ele não está cumprindo com suas obrigações. Então, a gente não gostaria de ter que passar por isso novamente, de ter que sinalizar ao diretor que o professor da escola dele está num grupo de elaboração de atividades e não tem contribuído, simplesmente não responde à equipe ali que compõe aquele grupo, os professores que compõem o grupo, né? É uma falta de respeito com os colegas, com o próprio projeto, porque o projeto ele só vai funcionar com o empenho de cada um, com a responsabilidade e com a função de cada um. Então, o que ficou ali definido para o grupo, seja elaborar um jogo, né, entre ali os componentes da equipe, o professor tal vai elaborar o jogo, o outro vai elaborar a atividade nível 1, o outro vai elaborar a atividade nível 2. Se um falha, sobrecarrega o outro. Então, é uma falta de respeito com o colega também, de empatia, enfim. A gente nem precisa citar aqui que minimamente é falta de responsabilidade do profissional. Então é isso, tá? A gente pede para vocês se atentarem a esses prazos e a essa participação. Não foram tantos casos, né? Foi um caso pontual, casos pontuais que aconteceram isso, mas a gente precisa destacar para que não volte a acontecer, porque compromete todo o trabalho. Mas, no mais, o projeto foi um sucesso ano passado. Muitos professores que participaram elogiaram, gostaram, tiveram um acesso direto a nós da assessoria. Nós fizemos um trabalho de troca muito bacana. A gente se coloca sempre à disposição para atender, para tirar as dúvidas. A gente conversa sempre com os grupos. Então, é um trabalho bem próximo do professor. E a grande maioria dos professores participaram, interagiram, fizeram trocas e fizeram propostas muito bacanas para que o projeto pudesse acontecer, tá? Então é isso que a gente espera para esse ano, e a gente deixa aqui uma palavra de agradecimento para você que está fazendo parte desse projeto, tá? Vocês terão um contato direto a mim agora. Assim que vocês entrarem no grupo, a gente já começa a conversar, a organizar a formação dos grupos. Seja bem-vindo. Espero que seja um momento para você também, professor, que está participando do projeto, um momento de crescimento profissional também, um momento de contribuição com a sua unidade escolar, uma vez que você está atendendo essas crianças que estão com dificuldades, crianças que estão lá no 5º ano, não estão acompanhando suas turmas, no 4º, no 3º. Então, a sua participação nesse projeto é muito importante para essas crianças, o seu empenho é muito valioso para nós e para as crianças. Então, que você seja muito bem-vindo, a gente agradece a sua participação. Conte comigo para o que precisar, tá? O meu contato vai estar lá no grupo, vocês podem me acessar para qualquer dúvida e a gente vai se comunicando a partir de então, tá? Um grande abraço e eu espero conhecer cada um de vocês em breve.